aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 matérias para você ficar bem informado do que está acontecendo pro lado de cá, aqui no Japão. Graças a Deus o Taifu foi embora, trouxe algumas mortes, trouxe dezenas de feridos e ele agora se transformou numa grande tempestade tropical. Beleza, graças a Deus, mas ele ainda está por aqui, tá trazendo chuvas. Então tem que se tomar cuidado sim com a chuva, mas graças a Deus com a parte de ventos não precisamos esquentar mais a cabeça. Tá? E para quem, como é que se fala assim, tá bem, precisa continuar a vida, 3 matérias para você ficar bem informado. Então eu vou trazer o que? Aumento de preços aqui no Japão, vai ser horrendos, tá? Por sinal. Proporções de número de vagas que você vai dar risada. Quantas vagas o Japão criou de novos empregos. E qual a taxa de desemprego no Japão? Você vai dar risada também. Mas por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o governo, em vídeos passados, ele havia falado que o Japão cresceu. O Japão cresceu, graças a Deus o Japão está saindo do vermelho, ele cresceu. Pura falácia. Tá? Acredita quem quiser. Tanto que a CNN divulgou isso no Brasil, eu vi, nossa, foi um alvoroço, que não sei o que tal. Mal sabe o povo a verdade da realidade daqui. Por isso que tem que se tomar cuidado com grandes mídias, sempre falei, tem que tomar cuidado com grandes mídias, tem que se tomar cuidado com o que passam. Tá? Porque eles podem florear a coisa de uma tal forma que ilude um monte de pessoas. Só que é pura ilusão. Por que eu falo que é pura ilusão? A proporção número de média de vagas por candidato que foi criada no Japão foi de 0,01 a nível nacional. Japonês, isso é muito, isso é nada para um país. É 0,01. São 3 dígitos para baixo. É horrível. Em compensação, o número de desemprego no Japão foi de 2,7, com um aumento de 0,2 pontos. 2 dígitos. Quase para inteiro. Então você vê que o desemprego no Japão é muito mais superior do que o número de vagas que está sendo criadas. Repito, número de vagas criadas, 0,01. Desemprego, 2,7. Olha a diferença. E o governo japonês solta aquele relatório falando que o Japão está crescendo, conversa fiada, né? Só para você ter ideia. Relatório de desemprego. Ministério da Administração Interna e Comunicações. Proporção de número de vagas. Ministério do Trabalho do Japão. Então já dá para você sacar que são 2 relatórios oficiais. E você acredita no outro relatório que o Kishida soltou? Falando que o Japão está crescendo? Como é que um país me cresce sem aumentar o número de vagas de empregos? Sem aumentar os empregos? Como é que um país cresce? Porque não houve abertura de novas vagas. Essas vagas que estão aí é só reposição. É aquilo que eu sempre falei. Saiu uma pessoa, tem que repor. Pronto. Isso não é vaga nova. É vaga de reposição. É diferente. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão está crescendo? Não. O Japão está estagnado. E olha só. Escuta isso. 9月に値上げされる食品は1392品目で5ヶ月ぶりに1000品目を超えました。品目別では冷凍食品を中心に加工食品が757品目と最も多く全体の半数以上を占めました。またアイスやチョコレート製品などの菓子は169品目全体のおよそ1割を占めました。調査会社では値上げの背景に異常気象などに伴う原材料高や物流費や包装資材にかかる費用の増加などがあるとしています。Pois é, isso aqui é uma reportagem falando sobre os aumentos aqui no Japão que eu já vou trazer para você. Só que antes de começar essa matéria, eu só quero te atualizar. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu falei que eu abri uma carteira de investimentos, tá? Só para mostrar o ganho de juros. Então o mês acabou, tá? Então eu vou trazer o quanto eu ganhei no último mês, tá? No caso, em agosto, o de juros.
Então eu abri a carteira aqui, tá? Fiz os investimentos em julho, deu 64 centavos de rendimento. De agosto, de 64 foi para R$ 3,15. Então agora fechou-se, tá, o mês. Então é isso que eu ganhei de juros. R$ 3,15. Então eu ganhei R$ 3,15 sem fazer nada, só investindo. Por isso que eu falo para você, você vai ter que fazer daqui para frente alguma coisa para você não ter que ficar dependendo do governo. Lembrando que isso aqui é juros sobre juros, tá? Então, quanto mais eu investir, mais os juros que eu vou ganhando disso aqui, o montante ele vai crescendo de forma exponencial. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você viu que eu ganhei R$3 ali. Igual tem essa ação aqui da Fiagro, né? Preço médio dele R$ 7,78. Então, se eu levar em conta que eu ganhei R$ 3,15, em 3 meses eu consigo comprar mais uma cota. Eu consigo comprar mais um título. E nisso vai aumentando, além dos juros, mais um título novo que vai aumentar ainda mais o rendimento. Então vai crescendo sobre crescimento sobre crescimento. É aquilo que eu falo. Se eu tiver mais grana para investir, é crescimento sobre crescimento sobre crescimento sobre crescimento. Então você vai ter que fazer alguma coisa por você daqui para frente, vai. Principalmente se você estiver aqui no Japão. Por quê? Você vê que esses aumentos aqui, eles estão constantes praticamente. Você vê que não está dando intervalo de 6 meses. Não está dando intervalo de 6 meses de um aumento para o outro. O troço está muito tenso esse ano. Então, se você, por isso que eu falo nos vídeos, eu repito. Você vai ter que investir em você de alguma forma. Ou dessa forma aqui, na parte financeira, ou você vai ter que investir na sua parte acadêmica para você melhorar o seu currículo, para você pleitear melhores salários. Igual no caso, aprendi Nihongo, beleza, uma coisa, posso trabalhar em filmes aqui no Japão, porque eu já sei falar Nihongo, ou posso trabalhar de tradutor, ou posso fazer alguma coisa? Sim, então dá para você ganhar uma grana com isso? Dá. Tem que bancar o inteligente, tá? Ou você monta um negócio para você. Existe uma infinidade de coisas que você pode montar aqui no Japão, mas faça legalizado, por causa da ideia do My Number, porque se tentar fazer de uma forma sonegando impostos, você vai ser preso. Fato. E além de pagar multa. Tempos atrás, saiu uma matéria do quê? De uma brasileira que foi presa aqui no Japão, revendendo produtos falsificados. Isso porque eu cansei de gravar matérias falando, não venda produtos falsificados no Japão. Mas as pessoas aqui no Japão, principalmente os brasileiros, eles vivem no perigo. Tá? Eles gostam de viver no perigo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que no Facebook aparece agiotas, aquilo ali é agiotagem, oferecendo dinheiros a 2%. Brasileiros oferecendo dinheiro a 2%. Sabe que não pode, mas está fazendo. Então na hora que for preso, não acha ruim. Pessoas vendendo coisas aqui no Japão, dependendo, sem nota. Existe algum problema? Não. Até a polícia bater. Ou até a Receita Federal do Japão ir lá. Fala assim, cadê a taxa de importação? Você fez a taxa de importação? Você pagou a nossa taxa de importação? Cadê a nota? Prova. Tem muita gente que faz isso. Por quê? Traz muamba via mala. Aí chega aqui e revende. Não há problema. Só que se a polícia bater ali, ele pedir, cadê a guia de importação? O que vai acontecer com essa pessoa? Então as pessoas aqui no Japão, os brasileiros aqui no Japão, eles brincam muito com a sorte. Mas muito mesmo. E por falta de aviso não é. Mas quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas não gostam. Mas eu vou fazer o quê? Eu tô tentando alertar as pessoas, mas você vê que as pessoas não ouvidos, mas
Aí na hora que acontece alguma coisa, é culpa de Deus, Deus é ruim, o Exu é ruim, é culpa do macumbeiro, é culpa do amiguinho ali que é invejoso, sei lá o que for, mas nunca é culpa dela. Ela é a vítima. Eu estou sendo preso, eu estou só sendo a vítima. Não, pô, tá fazendo coisa errada. Por isso que eu falo que hoje em dia as pessoas esquecem do que é certo e o que é errado. Não, existe a polarização. Se meu time está ganhando, não importa se está fazendo coisa errada, tá certo. Mas se meu time está perdendo, não, isso está errado, isso está errado. Perdeu-se o valor do que é certo ou errado, né? Mas infelizmente, já estou saindo fora do tópico, vamos continuar aqui. Então, mais de 1.300 alimentos, incluindo alimentos congelados e sorvetes, terão aumento de preço esse mês, ultrapassando os mil itens pela primeira vez em 5 meses. De acordo com a pesquisa realizada da Teikoku Databank, com 195 grandes empresas nacionais de alimentos, o preço de 1.392 alimentos aumentará esse mês. Por item, alimentos processados, principalmente alimentos congelados, cujos preços foram aumentados pelos principais fabricantes de uma só vez, representaram o maior número de itens, com 757 itens. Por que eu estou dando ênfase nisso aqui também? Porque tem muito brasileiro que ele vai no Gyumo, aqui no Japão, no Amica, que são duas lojas que eles falam que é lojas de congelados aqui no Japão. Tá? Tem muito produto congelado lá. A região que eu moro tem o Tatiya, que tem alguns produtos congelados. Tá? Eu não considero como congelado, mas tem gente que fala assim, o Tatiya, a loja de congelado. Lá dentro tem três geladeiras que eles falam que é congelado, mas tá bom. Então, como é que se fala? 3 não, 4. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem. Mas, né? Então, os brasileiros vão muito nessas casas de congelados. E o preço, você vê que alimentos congelados vão ser afetados agora. Então vai ter muito brasileiro que vai começar a ver isso aí e vai assim, pô, lascou. Né? Além disso, de 169 de itens, como doces, né? Tipo sorvetes e chocolates. E 135 itens de bebidas, né, que vai de uísque a café, representando um aumento de aproximadamente 10%. Bom, praticamente vai subir tudo, praticamente, né, se levar em conta. A empresa de pesquisa atribuiu atribuiu o aumento dos preços ao aumento dos custos das matérias-primas devido às condições climáticas anormais, bem como o aumento nos custos de logística e materiais de embalagem. Então você vê que, não precisava nem dar desculpa. Aumentou foi tudo, então vamos aumentar. Tá? Por outro lado, olha só esse dado estatístico. Por outro lado, de janeiro a novembro desse ano, 11.872 itens terão seus... Isso só de alimentos, tá? Por que eu estou ressaltando só alimentos? Porque existem produtos de limpeza e outros produtos. Tá? Isso aqui só para alimentos. 11.872 produtos alimentícios terão seus preços aumentados. Ou estão programados para aumentar os seus preços. O que representa cerca de 40% do mesmo período do ano passado. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, ele subiu 40%. Então já dá para você ter uma ideia. Que os salários aqui no Japão não estão acompanhando a inflação. 40%. Relativamente a essa situação, a Teikoku Databank afirma que, embora a dinâmica de aumento dos preços tenha enfraquecido em relação ao ano passado, há um aumento gradual na taxa de aumentos dos preços devido aos fatores como custos laborais, né, devido ao aumento de salário mínimo, é aquilo que eu falei. O Kishida estava doido para dar aumento, beleza, deu aumento, mas isso ia refletir nos produtos, que eles queriam repasse, sim,
ia repassar os preços. Só que o aumento de salário não foi para todo mundo no Japão, foi só para uma pequena parcela. Não foi nem para uma grande parcela, foi menos de 50% do Japão que teve esse aumento. Só que 100% do Japão vai ter que arcar com esse aumento. Então foi uma coisa justa, 49% recebeu um aumento e 51% não. Então no total disso, 100% vai ter que arcar com esse aumento. Só que aquele 51% que não recebeu o aumento de salário, vai sofrer muito mais do que os 49% que receberam. E aí? É justo pra caramba? É a mentalidade do Kishida. Mas vamos lá. Salienta-se que a situação continua elevada. Então já dá para você sacar por A mais B que a situação do Japão tá boa? Não, não tá. Tá melhorando? Não tá dando sinais. Muito pelo contrário. Tá? Então, para você que pretende vir financiado para cá, não há problema. Só que tem um plano A, B e C. Tá? Porque você vê que a coisa aqui tá esquisita e tá degringolando. E para quem mexe com aquela ideia de redirecionamento de compra, vai e mexe com venda de compra de produtos aqui do Japão para o Brasil, eu não sei como é que ficou com aquela ideia do taxade. Tá? Com aumento na taxa de importação praticamente para tudo. Então não sei como é que ficou esse tipo de coisa. Então praticamente tudo que está entrando no Brasil está sendo taxado. Então dependendo vai quebrar muita perna dos brasileiros até um certo ponto, tá? Das pessoas que fazem essas vendas aqui de produtos e começar a mandar para o Brasil. Eu pensei de fazer isso, mas na hora que o governo entrou com essa ideia da taxa, eu falei, não, larga para lá. Larga para lá porque eu vou ter muito encargo burocrático por lado de cá para iniciar esse tipo de coisa, para depois não ter grandes retornos. Então resolvi largar para lá, tá? Esse tipo de ideia. Mas pode ser que futuramente eu vou colocando alguns produtos, assim, faço review de alguns produtos aí no canal, tá aqui no canal. Aí no caso, se a pessoa tiver interesse de comprar, ela entra em contato que eu pego e mando para ela. Vou cobrar só a taxinha do serviço. O resto dos encargos é tudo por conta dela. Mas vamos lá. Mudando de assunto aqui. Tá? Proporção efetiva de vagas por candidato em julho. Você vê aqui. Nós já estamos no mês 9 e ele está falando do mês 7. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês está muito safado. Você vê que eles estão segurando as informações o máximo que ele pode. Sinal que a coisa está ruim. Porque se tivesse bom, garanto para você que ele já estaria soltando os números de agosto. E nós já estamos em setembro e ele não soltou. Então vamos lá. A proporção média nacional de vagas por candidato em julho foi de 1,24 vezes. Um aumento de 0,01 em relação ao mês anterior. E o primeiro aumento positivo em 4 meses. Deu para você ter uma ideia do tamanho do absurdo? Se sobe 0,01, que é o primeiro aumento positivo em 4 meses, você vê que o Japão estava no negativo, ele não estava gerando novos empregos. E ainda tem uns doidos falando, japonês, você está mentindo. Olha o próprio relatório do governo falando que é o primeiro aumento em 4 meses, é aumento de 0,01. Só que isso, 0,01, é nada. É nada. Para quem sabe matemática, para quem tem uma ideia da escala decimal, sabe que isso aqui é nada. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão não abriu isso aqui de vagas novas de emprego. E aí? Então tem que se tomar muito cuidado com os próprios relatórios. Tá? Você vê que o próprio Ministério do Trabalho do Japão declara: embora a indústria transformadora continue a conter as contratações
devido aos efeitos dos preços elevados e do iene fraco, o rácio de vagas de emprego por candidato tornou-se positivo devido a um número negativo de quem procura emprego. Faz sentido para você? O que isso quer dizer? Que menos pessoas estão procurando emprego. Faz sentido? Nenhum, né? Então tem muita coisa que realmente é complicada. De acordo com o Ministério... Você vê, é para dar risada. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão, a relação efetiva de vagas por candidato, que indica que o número de vagas por pessoa que está procurando emprego foi de 1,24 vezes a média nacional em relação ao mês passado, com 0,01 ponto a mais que a média nacional do mês passado. É nada. Tá? Então, isso é ridículo. Você olha um troço desse, você dá risada. Por que ainda está no 0,1,24? Porque tem muitos empregos que eles anunciam as vagas, só que eles não conseguem preencher, tá? Essas vagas. Igual assim, são empregos nichados, igual por exemplo, parte de saúde, parte de tecnologia, né? Parte de infra. São empregos assim bem nichados mesmo, que requerem uma certa especialização ali para a pessoa para poder preencher aquela vaga. Então você vê que se fica nesse 1,24 há muito tempo. Porque são essas vagas que eles não conseguem preencher. Em contrapartida, geração de novas vagas de emprego não. Mas japonês, mas e essas vagas de emprego que aparecem aí? São aquelas vagas de reposição. Manda-se embora, ou a pessoa perde as contas, e ela precisa de alguém para poder repor aquela vaga. Aí se abre uma contratação para repor aquilo ali. Mas aquilo ali é vaga de restituição. Restituição não, se restituição é bom, né? De substituição. Só está substituindo uma pessoa pela outra, não é uma vaga nova. Diferentemente, igual por exemplo, vai abrir a fábrica da TSMC lá em Kumamoto. Como eu já venho falando ao longo dos tempos, aquilo ali vai dar um boom imobiliário muito grande ali. Quem tiver uma grana vai ganhar uma grana ali de investimento. Então, na hora que abrir aquela fábrica, aquilo ali vai ser vagas novas. Aí o governo vai falar assim, não, aumentou o número de vagas do Japão. Mas por enquanto está tendo só vagas de substituição. Coisa mais simples. Então você vê que se o próprio governo está falando que o negócio ficou 0,01 a nível nacional, como é que faz? É difícil até de descrever. Mas continuando aqui. Observando a proporção efetiva de vagas de emprego por candidato, por estado, as proporções mais altas continua Fukui, tá? Para quem acompanha aqui o canal deve se lembrar. Fukui está em primeiro lugar há muito tempo. Então você quer arrumar emprego fácil, vá para Fukui. Fukui ali você vai arrumar emprego muito mais fácil, que você vê que é 1,84 vezes. E Yamaguchi com 1,72 vezes. Os lugares mais baixos são Osaka, de novo, tá? Você vê que acho que o lugar ali, Osaka ali é tão denso ali de pessoas, quantidade de pessoas, que a criação de novos empregos assim é uma coisa muito rápida, né? Então você vê que é de 1,03 vezes e Hokkaido com 1,05. Então os dois melhores lugares do Japão para apurar emprego, Fukui e Yamaguchi. Os dois piores, Osaka e Hokkaido. Olhando para novas vagas de emprego por indústrias em comparação em relação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento em relação ao ano passado, tá? Não ao mês passado. Houve um aumento de 7,4% na parte acadêmica, né, de serviços profissionais e técnicos, um aumento de 6,6% na indústria da informação e comunicação e 6,6% na parte da educação, de indústria e apoio à aprendizagem, curso técnico, tá?
e uma redução de 2,9% na indústria transformadora. Indústria transformadora que é a indústria onde que a grande maioria dos brasileiros aqui no Japão trabalham. Então você vê que está diminuindo o número de empregos para brasileiros aqui no Japão, que são nas indústrias, nas fábricas. E as pessoas ainda não se atinaram para esse tipo de coisa. Por que eu falo isso? Que se atinasse, vai ver que vai precisar de estudar o Nihongo para poder fazer ter alguma chance melhor no mercado. Porque aquelas que não estudarem Nihongo vão ficar cada vez mais acuadas no mercado de trabalho aqui no Japão. Infelizmente. Você vê que o próprio relatório do governo está trazendo isso. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: muitas empresas, especialmente a da indústria transformadora, são incapazes de oferecer novas vagas de emprego devido aos efeitos dos aumentos dos custos das matérias-primas devido aos elevados preços e do iene fraco. Por outro lado, aqueles que procuram empregos estão conscientes da situação relativa aos aumentos salariais nas empresas, o que precede que há muito menos pessoas se candidatando a empregos. E o número de pessoas à procura de empregos está ficando negativo e o rácio das vagas de emprego por candidatos diminuiu. Rácio é essa diferença, tá? Tornou-se globalmente, positivo. Então já dá para você ter uma ideia que você vê que o próprio governo está falando que tem menos pessoas que estão procurando emprego. Faz sentido um troço desse, sabendo que o Japão está ficando numa situação ruim? Não faz sentido. Né? Então você vê que o próprio governo está falando que as pessoas não estão diminuindo, a procura de emprego. Mas vamos lá, taxa de desemprego agora. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, a taxa de desemprego nacional foi de 2,7%, com 0,2 pontos pior do que o mês anterior. Então você vê que aqui nós estamos falando do mês anterior, no outro nós estávamos falando do ano anterior. E você vê que aqui houve um aumento de 0,2, diferentemente do aumento do outro de 0,001, que é nada. Então aqui teve um aumento expressivo. Eu falo expressivo, não significativo. Porque se tivesse na casa do... Porque tem o dígito aqui, vírgula e aqui. Se tivesse aqui no lado esquerdo da vírgula, aí o troço estava esquisito. Mas como está aqui, ainda está expressivo. Porque na hora que pular para cá, tá, o troço fica tenso. Mas você vê que falta pouco. Por que eu falo isso? Dependendo, ultrapassou. Tá? Mas o governo está dando aquela mexida. Por que eu falo isso? Porque quando ele colocou esse aumento de 0,2 pontos aqui, ele retira alguns setores da economia que ele fala que é parte sazonal, que não sei o que. Então ele retira essas numerações. Mas se ele deixasse, deveria um aumento no mínimo de 0,3 a 0,4. Isso ia ultrapassar o 2,7, pulando para 3 ou mais o número de desemprego no Japão. E se você levar em conta que o Ministério está falando que menos pessoas estão procurando emprego, tem menos pessoas procurando emprego, sinal que tem mais pessoas desempregadas. É sinônimo. Por isso que tem coisas que o governo fala que não faz sentido. E com isso aqui já dá para você ter uma ideia que está aumentando o número de desempregos aqui no Japão, de desempregados. A forma que o governo usou ali para falar assim, ter menos pessoas procurando emprego é uma forma menos agressiva do que falar, está aumentando o número de desempregados no Japão. Você viu o tamanho do cambalacho? Por isso que eu falo que eu preciso aprender com o governo japonês, com a mídia japonesa, a falar palavras bonitas. Porque você vê a diferença da coisa, da situação. Com palavras diferentes, com a mesma situação. Continuando aqui. Segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas empregadas em julho
era de 67,95 milhões. Com o aumento de 230 mil, você vê que nunca sai desse número. É sempre 230 mil. Pensa no número cravado. Eu não sei o que tem nesse número. Isso aqui deve ser um número místico no Japão, 230 mil. Porque entra mês e sai mês é só 230 mil. Não muda isso. Isso deve ser um número muito místico aqui no Japão, né? Em face ao mesmo mês do ano anterior. É que eles falam que é um aumento por 24 meses consecutivos. Então são 2 anos de aumento. Tá? Por outro lado, o número de desempregados em julho foi de 1,88 milhões, com um aumento de 50 mil em face ao mesmo mês do ano anterior. E o quarto aumento consecutivo, não é o quarto mês consecutivo de aumento. Então, é uma coisa que eu nunca entendi. Coloca uma balança aqui. Desemprego, pessoas empregadas. Então ali ele fala que aumentou o número de pessoas empregadas. Então essa aqui subiu. Então basicamente o número de pessoas desempregadas deveria baixar. Mas não, ele fala aqui que o número de pessoas desempregadas subiu também. Então como é que sobe 2 escalas ao mesmo tempo? Fez sentido para você? Então você vê que pelo menos para mim não faz sentido. Porque se você coloca numa escala que se... Porque se você tem 100% de pessoas aqui, então se você tira desse 100%, você joga para cá um certo tanto, você vê que o troço muda. Ele tem que subir, o outro tem que diminuir. Não é? Ou se você, do 100%, se você tira um certo tanto para o desemprego, o empregado ele tem que diminuir, porque vai subir o número de desempregados. Mas não, o governo japonês ele consegue a façanha de aumentar desempregados e empregados ao mesmo tempo. Eu nunca entendi isso. Mas como é que se diz? É o governo Kishida. Tá? Então continuando aqui. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,7%, 0,2 pontos, né, pior do que o mês passado. Pior quando ele fala assim, um aumento. Tá? Essa é a primeira vez desde fevereiro que a taxa de desemprego piora. Faz sentido para você? Não, né? Porque se não aumentou o número de vagas de emprego, que é 0,01 ponto, como é que é a primeira piora desde fevereiro? Então já dá para você sacar que o governo Kishida ele mente, mas ele mente que ele nem sente. Ele escreve as baboseiras dele que ele parece que ele está vivendo em Nárnia. Porque uma coisa assim não faz sentido. Pelo menos para mim, tá? Se você consegue enxergar uma relação que aumenta o número de pessoas empregadas e aumenta o número de desempregados ao mesmo tempo, explica para mim. Por favor. Porque se você tem 100% de pessoas ali e você começa a jogar as porcentagens de um lado para o outro, esse número ele oscila. Porque um número vai aumentar, o outro vai diminuir. Não faz sentido. Tá? É a mesma coisa eu falar assim, diminuiu o número de empregos no Japão e diminuiu o número de desempregados no Japão. Como é que diminui o número de emprego no Japão e diminui o número de desempregados? Se diminuir o número de empregos, é menos pessoas empregadas. Então deveria ter o quê? Mais desempregados. É a mesma coisa que está sendo falado aqui. Então não faz lógica. Mas continuando. O Ministério da Administração Interna e Comunicação afirma: o número de pessoas que abandonaram seus empregos em busca de melhores condições, como melhores salários e acessos mais fáceis às férias, está aumentando. E isso pode ser considerado como uma tendência positiva de desemprego. Mas continuaremos a monitorar a situação de perto. Tá bom. Acredita nisso. Tá. Então já dá para você sacar como é que a coisa está indo. Tá? No Japão, aqui na parte de desemprego.
Aqui houve um aumento, tá? A taxa de desemprego aqui. E, como é que se fala? Tá tendo outros aumentos aqui pro lado de cá. Então tem muita coisa que, meu, não faz sentidaço. Como é que se fala? Quer ver? Deixa eu só mexer aqui para poder mostrar para você. Graficamente falando. Só para finalizar o vídeo, eu vou te mostrar aqui, tá? Olha aqui. Aumento no número de vagas no Japão, de emprego. Olha só. Faz sentido um troço desse? Cresceu o quê? Cresceu nada. Aumentou o número de desempregados no Japão. Olha a diferença. Eu acho que se eu mostrar dessa forma, ilustrando dessa forma, eu acho que dá para a pessoa agora ter uma noção do que eu estou falando, graficamente falando. É um troço horrendo. Aí o governo me solta. Não, o Japão está crescendo. Beleza, só se for para baixo, porque para cima não está mostrando sinal de melhora. Vamos ver se o próximo primeiro-ministro do Japão ele faça alguma coisa. Porque o governo Kishida, ele só mentiu, ele só roubou e ele detonou a economia. E continuou fazendo. E o Kishida vai continuar fazendo merda, desculpa o termo, até o final do mandato dele. Porque você vê que não está dando um sinal de melhora. Aí tem outras matérias aqui que eu vou trazer no próximo vídeo. Tá? Que a iniciativa privada, não é o governo japonês, tá? A iniciativa privada vai aumentar a área de plantio do Japão. Então ele vai, como é que se fala assim, desobedecer o plantio de arroz, tá? Ele vai desobedecer o ministro da Agricultura aqui do Japão e vai aumentar o número de plantio de arroz. Porque ele tá vendo que tá esquisito. Não tá fazendo sentido isso aí. Essas medidas que o governo japonês fez em relação ao arroz. Então a própria iniciativa privada, eu vou trazer isso no próximo vídeo, tá? Isso aqui já é um spoiler. Que ele vai aumentar a área de plantio para melhorar essa situação. Só que para o ano que vem ainda, essa ideia do arroz, da falta do arroz, ainda vai permanecer. Só que aí para o outro ano já vai dar uma melhora. Mas até lá, é aquilo que eu falo. Então eu vou trazer na próxima matéria já para você ficar esperto. Então não perca a próxima matéria. E se você não for inscrito no canal, eu sempre esqueço de pedir. Eu preciso pedir isso no princípio do vídeo, mas vou pedir agora. Se você não for inscrito no canal e quiser continuar recebendo as notícias aqui do Japão, se inscreva no canal, clica no sininho, tá? E compartilhe os vídeos para as outras pessoas ficarem cientes do que está acontecendo no Japão. Claro que na hora que vier outro desastre natural, como um taifun, um terremoto, a pessoa também vai ficar muito bem informada. Porque eu sempre trago as informações aqui. E de forma bem detalhada, quem, como é que fala assim, acompanha o canal já deve ter percebido. Eu procuro ser o mais detalhista possível, porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na vida e na morte. Tá na diferença de segurança de cada um. Então a gente ser detalhistas, como é que fala assim, no meu caso, faz toda a diferença. Tá? Então se você quiser continuar recebendo as notícias aqui do canal, por favor se inscreva no canal e deixa seu like. Isso me ajuda muito e é de graça e é rapidinho para você. Em 2 segundos você faz isso. Tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.